Seguindo aqui, vamos falar agora de regulamentação da reforma tributária por leis complementares. O governo segue na expectativa, então, de que a tramitação na Câmara seja concluída ainda no primeiro semestre. O setor do agronegócio defende que a lista, então, de itens que vão compor, então, a nova cesta básica nacional seja ampliada e, para não encarecer a produção, insumos agrícolas, também tem um tratamento diferenciado. Já setores da bebida estão preocupados, então, com a possibilidade de um imposto seletivo que não seja isonômico. Converso agora com o Vinícius Cacavalli, que é advogado tributarista. Muito bem-vindo. Boa noite, Simone. Obrigado. Vinícius, então, muita coisa sendo discutida ainda, muita coisa também em aberto, não é? Mas gera essa preocupação dos setores, não é? E tem a criação aí desse imposto seletivo para produtos considerados nocivos à saúde, nesse caso, bebidas alcoólicas. Se não for isonômico, então, não tiver essa igualdade, impacta esses setores? Olha, a gente está no olho do furacão. Tá tendo uma briga de gente grande, né? Não é uma briga de boteco, fazendo aqui uma alusão às bebidas alcoólicas. Por quê? Porque as cervejeiras defendem que a tributação deve ser menor para as cervejas, porque tem um grau alcoólico menor. Enquanto que as demais empresas de bebida alcoólica, incluindo cachaça, gin, uísque, rum, dizem que tudo é álcool. E se a finalidade do imposto seletivo é tributar bens considerados nocivos à saúde ou ao meio ambiente, deveria ser tributado de maneira igual. O que isso quer dizer, então, na prática? As empresas de cerveja entendem que a alíquota do imposto seletivo para elas deveria ser menor, porque existe um menor teor alcoólico por volume de garrafa. As empresas de cachaça, uísque, rum, entendem que a tributação teria que ser a mesma, independentemente do teor alcoólico, tendo em vista que, para elas, álcool é álcool. Então, o imposto seletivo ele vai ter as alíquotas determinadas por uma lei ordinária, né? O que está em discussão agora é uma lei complementar para aprovar ali a instituição do imposto e quais serão as hipóteses de incidência, etc. As alíquotas, ou seja, qual é o percentual que vai ser cobrado de imposto, vai ser definido posteriormente por uma lei ordinária. E a alíquota máxima do imposto seletivo é de 1%. Então, vamos supor que fosse tributado, de acordo com uma tributação dita isonômica, 1% para todas as bebidas alcoólicas. Então, a gente pegaria o preço de venda da bebida alcoólica e tributaria 1% para o imposto seletivo. O que as cervejeiras querem olha, vamos tributar com uma alíquota reduzida conforme a proporção do álcool. Então, se uma cerveja tem teor alcoólico de 5%, ela não deveria pagar a mesma alíquota que um vinho que tem um teor alcoólico de 40% a 50%, que um uísque vai ter teor alcoólico às vezes de 55%. Então, essa é a briga do momento. Atualmente, a tributação ocorre conforme o teor alcoólico, ou seja, quanto mais alcoólico uma bebida, maior a tributação. E aí, o que se discute será que ao fazer isso, eu não estou estimulando o consumo de cerveja, porque a tributação da cerveja é menor em razão do seu menor teor alcoólico? E essa discussão é relevante porque a cerveja responde por mais de 90% do consumo de álcool no Brasil. Então, o que defendem aí as empresas de destilados em geral é que o principal responsável pelo consumo de álcool no Brasil são as cervejas. Então, se não seria necessário ter uma equiparação de tributação independentemente do teor alcoólico. Eles até lançaram a campanha dose certa e álcool é álcool, no sentido de não diferenciar. E as cervejeiras estão respondendo com a campanha cerveja não é pecado, fazendo uma alusão ao apelido do imposto seletivo, que ficou conhecido como imposto sobre o pecado. Então, é uma guerra de narrativas aí que tende a se resolver com a definição do texto da lei complementar, que vai dizer se a alíquota vai ou não ser proporcional ao teor alcoólico.
É, nisso toda essa briga em relação ao teor alcoólico, não é, Vinícius? De um lado, a gente vê, como você bem lembrou, as cervejeiras, né, falando dessa alíquota, né, menor. Outro lado, o outro setor, os destilados, o setor de cachaça, a tributação, a mesma. A discussão é nesse equilíbrio, né, encontrar esse equilíbrio e também desafio encontrar essa alíquota, né? Sim, a verdade é que o imposto seletivo ele vem substituir, né, o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, que tem características de seletividade, né? Então, produtos que não são considerados essenciais acabam sendo mais tributados, e é por isso que as bebidas alcoólicas são tão tributadas, né? Mundialmente isso acontece, não é uma exclusividade do Brasil. A tributação do cigarro, do tabaco e das bebidas alcoólicas, em razão de serem notadamente danosos à saúde. Agora a questão é encontrar a proporção. E olha que coisa interessante, a tributação ela tem influência direta nos padrões da sociedade. É inegável que o aumento da tributação das cervejas, tornando o produto mais caro, vai representar um desestímulo ao consumo. O desafio aí da tributação é encontrar a medida certa, ou seja, encontrar um elemento que atinja a finalidade da lei, que é desestimular o consumo de álcool, sem que isso interfira na concorrência entre as empresas que produzem álcool. Do pecado, não é, ô Vinícius? Início a gente vê aí essa tramitação ocorrendo, os lobbies também, né? Porque todos os setores estão em busca aí dessas conversas acontecendo e vamos seguindo aqui acompanhando a regulamentação da reforma tributária para ver se acontece ainda nesse semestre, né, Vinícius? Sim, a expectativa é que ocorra agora. Os comitês que estão discutindo, os comitês econômicos estão discutindo alterações no projeto de lei complementar do governo, eles pretendem no começo de julho já entregar os relatórios. Então a expectativa é que seja sim feita a votação nessa segunda fase. O que é importante? Nesse momento vai ser aprovada a lei complementar, que vai dar todas as diretrizes da tributação. O que é equivalente hoje ao Código Tributário Nacional, que é uma lei complementar. Então, tem muita coisa ainda para acontecer. Esse assunto da cesta básica também está sendo amplamente discutido. Se deveria ou não, por exemplo, haver a entrada da carne na cesta básica, quais os tipos de pães que poderiam ser colocados dentro da cesta básica. E essa é uma discussão muito importante, tendo em vista aí que afeta a parcela mais carente da nossa população, que são os produtos consumidos por todos nós, tá? Arroz, feijão, etc., mas que tem um impacto muito maior nas pessoas de baixa renda. O Eduardo quer essa ampliação dessa lista, né, da nova Cesta Básica Nacional. Vinícius, muito obrigada pela sua conversa aqui hoje com a gente, viu? E até uma próxima oportunidade. Eu fico à disposição, obrigado e bom jornal por aí. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite.